O final do Campeonato Brasileiro foi dramático, né? Com participação ativa do VAR, com interferências da arbitragem de vídeo na decisão do árbitro de campo, com uma atuação absolutamente ridícula do Flamengo e ainda assim com o título, oitavo título brasileiro dos rubro-negros na derrota para o São Paulo no Morumbi, combinada com o empate sem gols entre o Internacional e o Corinthians em Porto Alegre. Os números desses dois jogos, as estatísticas que você vai ver daqui a pouquinho passando aqui do meu lado, são números do OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo na descrição desse vídeo. No OneFootball você pode não apenas encontrar as estatísticas dos jogos, dos campeonatos de futebol pelo mundo e dos atletas também, é claro, como também, além do tempo real, você acompanha em vídeo, transmissões com imagem, como na televisão, isso mesmo, do Campeonato Francês, e aí eu participo, comentando os jogos, especialmente do Paris Saint-Germain, do Lyon, com a narração do Rob Porto, com a narração do Marco de Vargas, e também os jogos do Campeonato Alemão, a Bundesliga, e aí você tem a dupla Gerd Wenzel e Dudu Monsanto, né, fazendo os jogos da Bundesliga. Então você faz o download, acessando o link que está aqui embaixo, logo no final desse vídeo, caso você ainda não tenha um aplicativo no seu celular, e pode curtir o OneFootball e todo esse conteúdo de graça. É isso aí. Bem, vamos começar pelo jogo de Porto Alegre. Internacional teve gols anulados, bem anulados, teve um pênalti polêmico. Na minha opinião, a arbitragem erra quando não confirma aquela penalidade máxima. Por quê? Porque eu já vi em outras ocasiões jogadas nas quais o jogador teve o braço apoiado no chão e a bola bateu no braço e o pênalti foi marcado. O tal do braço de apoio, como se diz. Eu lembro que em 2019 o Flamengo derrotou o Grêmio em Porto Alegre por 1-0, gol de pênalti do Gabriel Barbosa, o Gabigol, e esse pênalti foi marcado depois que o Diego chutou uma bola e o Léo Moura, experiente lateral, ex-Flamengo, deu uma espécie de um carrinho ali na área e a bola bateu no braço dele que estava apoiado no chão. E foi marcado o pênalti. E foi convertido e o Flamengo venceu o jogo. E eu me lembro de outros jogos assim que houve essa marcação. Sabemos que as recomendações para os árbitros elas são modificadas a toda hora. Elas sofrem muitas transformações. O Salvo Spínola, falando no Sport TV depois do jogo, ele que na minha opinião é disparado o melhor comentarista de arbitragem do país, né, porque ele não tem rabo preso, é muito bem informado, ele participa de congressos e eventos internacionais de arbitragem, então um cara muito atualizado. Ele acha que foi correta a decisão a partir do VAR com a anulação do pênalti. Eu não concordo muito com isso. E como ele admite que o lance tem um viés interpretativo, ou seja, é possível você achar que o pênalti deveria ser marcado, temos aí uma situação em que cada um vai ter uma opinião. A minha opinião, o Inter tem motivo para reclamar. Eu acho que errou ali a arbitragem. Poderia, claro, nem vencer o jogo, de repente faz 1-0 de pênalti, o Corinthians poderia buscar um empate. O jogo é pautado pelo placar de momento, mas é claro que foi tirada, na minha opinião, do Inter uma oportunidade grande de chegar a um gol naquele momento. Isso acabou não acontecendo, mas o Internacional também não pode pautar só na arbitragem seus lamentos por não ter conseguido mais uma vez o título brasileiro. Por que isso? Porque o Internacional foi derrotado pelo Sport, o Internacional não conseguiu derrotar o Atlético Paranaense quando viu uma sequência de 9 vitórias consecutivas, abraçou um 0-0, foi derrotado pelo Flamengo, reclamou muito de arbitragem, mas a expulsão do Rodinei, a exemplo do que aconteceu nesse jogo, é uma expulsão aceitável, outros jogadores já foram expulsos dessa maneira, o raciocínio é o mesmo. Se esse pênalti deveria ser validado porque outros pênaltis foram marcados dessa maneira, a expulsão do Rodinei também faz sentido porque outras expulsões já aconteceram da mesma forma. Pelo menos é como eu penso. Então você usa o argumento. Em outros lances, esse tipo de gol valeu. Sim, esse de pênalti foi marcado e valeu. Sim, deveria valer esse pênalti também. Da mesma maneira que em outros lances, aquela falta do Rodinei gerou cartão vermelho, né, com outros jogadores e deveria gerar também. Poderia gerar também com o caso do Rodinei. É rigorosa a arbitragem? Foi rigorosa? Foi, mas é algo que acontece em várias ocasiões no nosso futebol. Agora o Inter não conseguiu depois ter forças, né? Lutou, chegou ao gol no final, mas não teve força, acabou ficando pelo caminho, perdeu o título por um ponto, porque o Flamengo deu ao Inter aquilo que ele precisava. Era o Flamengo não vencer, não só não venceu o São Paulo, como conseguiu perder para o São Paulo, totalmente retalhado, cheio de desfalques, jogando muito defensivamente. São Paulo chutou uma bola no gol no primeiro tempo e fez o gol. Uma falha clamorosa do Hugo, do goleiro, montou muito mal a barreira, bola no canto dele, aceitou, já tinha tomado um gol mais ou menos assim do Diego Souza, do Grêmio, na vitória do Flamengo 4-2 lá em Porto Alegre, e voltou a falhar. E aí no segundo tempo teve um chute do Tietê para fora, o Flamengo empatou o jogo no começo do segundo tempo, o jogo ali naquele 1-1, de repente o Hugo dá a bola
vai dar um chutão e devolve a bola no pé do Daniel Alves, que acionou o Pablo e fez a vitória, o gol da vitória do São Paulo, completamente livre. Às vezes está saindo e o goleiro vai dar um chutão e dá a bola no pé do Daniel Alves. Quer dizer, um goleiro que não sabe se está jogando com o pé, dá muitos chutões, o que atrapalha a construção da jogada a partir do campo de defesa. E o pior, quando vai dar um chutão como esse, tem um chutão totalmente equivocado, um horror. Então o Hugo foi o grande vilão da derrota do Flamengo. Mas o Flamengo não teve só o Hugo muito mal, não. O Flamengo teve uma atuação péssima, horrorosa. Os jogadores muito mal, pareciam preguiçosos, não pareciam estar jogando um jogo de final de campeonato, com pouca movimentação, com pouco ímpeto ofensivo para tentar definir as jogadas, aceitando passivamente aquele sistema de jogo que o São Paulo montou ali para se defender. Foi uma atuação realmente ridícula do Flamengo. Se fosse assim o campeonato inteiro, não mereceria ser campeão, evidentemente. Como fez mais pontos, acho que aí não se discute muito isso. Claro que alguém vai falar, merece, não merece, está certo, está errado, mas, cara, campeonato de pontos corridos, quem faz mais pontos é o campeão, ponto final. Outros campeões já ergueram o troféu também em lances polêmicos, com questões de arbitragem, e o próprio Flamengo também, se passar um pente fino no campeonato, ele pode reclamar de arbitragem. Por exemplo, teve pênalti contra o Internacional não marcado no jogo de Porto Alegre, no primeiro turno, que foi 2-2. Então ficam perdidos lá atrás também outras situações que poderiam ser lembradas. Então, se você ficar passando pente fino, todo mundo vai ter motivo para reclamar. Eu acho isso meio patético até. Mas enfim, o fato foi que o Flamengo jogou uma partida muito ruim e, embora comemore o título e a torcida fique feliz, é preciso refletir sobre isso. O que acontece com esse time? Ficar apontando só para o técnico, achando que o Rogério Ceni que é o responsável, eu acho que é um negócio ingênuo, né? Bem ingênuo. Porque não é o Rogério Ceni o problema. Os jogadores têm tido um comportamento muito estranho em campo. E nesse jogo, mais uma vez, o Flamengo fez uma partida muito ruim. Arrascaeta muito mal, Everton Ribeiro muito mal. Fez a falta, inclusive, que gerou o primeiro gol. Felipe Luiz não fez uma grande partida. O Isla, mais uma vez, aquém. Os zagueiros, acho que até fizeram um bom jogo. Um gol foi de falta, o outro foi a bola dada pelo goleiro. Um goleiro, horrorosa atuação. Acho que não tem condições hoje de ser titular do Flamengo. O Hugo, ele precisa amadurecer, se aprimorar. Tem predicados, é jovem, tem um grande futuro, mas não está pronto. E o Diego Alves está machucado. Diego não fez um bom jogo, foi um jogo aquém também. Gabigol com dores musculares, saiu substituído pelo Pedro, não jogou bem. Pedro também não conseguiu se destacar. Bruno Henrique ainda fez algumas jogadas e fez o gol, né? Então foi uma atuação muito ruim do Flamengo. Muito ruim do Flamengo. Uma atuação preocupante se você analisar aquilo que o time poderia oferecer, né, e deveria oferecer. Então acho que esse é um ponto importante para o Flamengo se pautar a partir do momento que terminarem as suas comemorações pelo título brasileiro de 2020, conquistado já agora em janeiro de 2021. É o 8º título brasileiro do Flamengo, campeão em 80, campeão em 82, campeão em 83, campeão em 87, campeão em 92, campeão em 2009, campeão em 2019, campeão em 2020. É o maior campeão brasileiro, porque o Campeonato Brasileiro foi criado em 1971. Se você puxar até o final dos anos 60, você vai encontrar a Taça de Prata, torneio Roberto Gomes Pedrosa, que era o pós-Rio São Paulo, né? O Rio São Paulo, obviamente, tinha uns cariocas e paulistas, depois entraram ali times de Minas, de outros estados, Rio Grande do Sul. Aí criou-se, de fato, um campeonato nacional que não era assim chamado. Era o Roberto Gomes Pedrosa, Taça de Prata, tinha esses nomes. Em 71 foi oficializado o nome Campeonato Brasileiro de Futebol. Então, até entendo que os campeões desses torneios, que eram torneios mesmo, campeonatos, né, propriamente ditos, embora não fossem pontos corridos, possam ser entendidos como campeões brasileiros. O Fluminense foi campeão brasileiro em 70, na minha opinião, por exemplo, né? Mas a taça de Prata, que era o embrião da Copa do Brasil, um torneio mata-mata, que em algumas temporadas o time jogou 4 jogos, 3 jogos, foi campeão, isso não pode ser tratado como título brasileiro. Uma canetada lá na época do Ricardo Teixeira, isso foi transformado. Então tem time que fala que tem 8, tem 10, tem 12, tem 15 títulos. Eu acho que é uma ilusão. Quem acredita nisso fica se enganando, na minha opinião. O Campeonato Brasileiro foi de 71 para cá. E o Flamengo ganhou pela 8ª vez, é o maior campeão do Brasil e isso tem que ser comemorado pela torcida. Mas o torcedor tem que ser inteligente e comemorar e observar o que está de errado dentro desse time e aquilo que pode melhorar. E o problema não se resume ao técnico Rogério Ceni. Parabéns ao Flamengo, parabéns aos rubro-negros, parabéns ao Inter pela bela campanha que fez, pela recuperação, parabéns ao São Paulo por ter conseguido se recuperar em poucos dias e depois de uma derrota vexatória diante do Botafogo, alcançar sua vaga na fase de grupos da Libertadores. Ela foi alcançada com essa vitória. E parabéns ao Corinthians, que não tinha mais nada o que fazer em campo e honrou a camisa, segurou um 0-0 contra a equipe do Internacional, que deu ao Flamengo o título brasileiro da temporada de 2020. É isso aí. Acione o sininho, inscreva-se no canal
Inscreva-se também no canal Mauro César Lives /cortes, que é o outro canal que eu tenho com o melhor das lives. E, atenção, seja membro, participe do clube de membros que vale a pena, tá? E estaremos sempre juntos aqui. Agradeço a você que acompanhou todo esse Campeonato Brasileiro com a gente aqui no youtube.com/Mauro César, e vamos continuar firmes aqui nas demais competições. Domingo tem final da Copa do Brasil. Saudações.